Olha aí, no próximo domingo, dia 24 de março agora, é o Dia Mundial de Combate à Tuberculose. Tem dados aqui da Secretaria da Saúde do Estado. Olha só, a Bahia já acumula 439 casos e 22 mortes por tuberculose agora em 2024. A doença é causada por uma bactéria que afeta principalmente os pulmões, sendo que também pode afetar órgãos como rins, ossos e cérebro. Uma doença que pode ser transmitida de pessoa para pessoa pelo ar, por intermédio da tosse, espirro ou fala. Daí a importância do diagnóstico precoce e do tratamento adequado também para a cura da doença. A gente fala mais sobre esse assunto e conversa agora com o diretor da Associação Baiana de Medicina, o médico pneumologista Guilhardo Fontes Ribeiro, mais uma vez conosco. Muito obrigado por aceitar nosso chamado. Seja bem-vindo, doutor Guilhardo. Bom dia. Bom dia a todos aqueles que estão sintonizados aqui na rádio à tarde. Estou vendo aqui dados recentes apontam para um aumento no número de casos de tuberculose na Bahia nesses últimos anos. Quais são os principais fatores que contribuem para essa tendência e como é que a gente pode enfrentar esse desafio de saúde pública? Realmente é um desafio da saúde pública, mas com a pandemia houve uma desestrutura do serviço de modo geral, inclusive da tuberculose. Com isso, as pessoas deixaram de procurar o serviço de tuberculose, porque a maioria deles estava sendo ocupado justamente pela pandemia, pela Covid, as pessoas tiveram lockdown. Enfim, as pessoas deixaram de se tratar, deixaram de pegar medicações e com isso agora nós estamos tendo um número maior e um maior número de mortalidade, mas já esperado por causa da pandemia. A gente estava até comentando aqui nos bastidores antes de entrar no ar, é uma doença que já era para ter sido erradicada, não é verdade? Mas dificilmente conseguirá ser erradicada se não houver digamos, uma situação mais amenizada de situação social das pessoas mais vulneráveis, não é? Com certeza. Não é à toa que é uma doença milenar e até hoje não conseguiu erradicar a tuberculose. É um desafio para a saúde pública, porque eles sabem que é uma doença que está atrelada à pobreza, a problemas sociais. É difícil, a gente tem que controlar a pobreza, acabar com esse desnivelamento social, para poder a gente conseguir controlar a tuberculose de uma forma efetiva. Nós achamos que é difícil, a médio até mesmo a longo prazo, porque acabar o nível de pobreza no Brasil é uma coisa, e outros países em desenvolvimento, não é uma coisa fácil. Não quer dizer que é impossível, mas tem que ter mais investimento no diagnóstico precoce, na terapêutica, em programas como esse que alerta a população a respeito da doença. Isso são fundamentais, realmente. O senhor estava falando aí, durante a pandemia, os casos de tuberculose foram até muito mais afetados por conta do fechamento dos centros de referência, de tratamento, o que certamente agravou a situação dos pacientes. Não é o caso agora, mas quais são os desafios enfrentados hoje para garantir um tratamento adequado para os pacientes com tuberculose? Eu acho que o grande desafio é, primeiro, o diagnóstico mais precoce, cada vez mais precoce. A pessoa tossiu mais de 2 semanas, procure um posto médico e deve ter busca ativa. As pessoas, os funcionários, devem procurar de casa em casa, naqueles bairros mais populosos, a pessoa que está tossindo e fazer teste. E tem mais investimento no encurtamento terapêutico, que já tem sido feito na tuberculose multiresistente. A gente diminui o tempo de tratamento, aumenta a aderência, porque 6 meses de tratamento, a pessoa se sente bem, ganha peso, não tem mais febre, então abandona o tratamento. Aí vem a desenvolver a forma multiresistente, que é uma forma muito mais cara para o governo, menos efetiva e com maiores riscos para o paciente pelos efeitos colaterais das pesadas drogas que são utilizadas. A vacina BCG, não é a vacina BCG? BCG. Que combate a tuberculose e que está prevista no calendário vacinal das crianças e tudo. Isso. É o suficiente essa vacina para evitar? Não, infelizmente não. Ela só dá cobertura até os 5 anos de idade para formas graves. Sim. A meningite tuberculose é a tuberculose miliar. Mas o que está se tentando fazer, e grande centro aqui do Brasil e do mundo, é que essas vacinas sejam mais ampliadas para até os 40, 50 anos, onde a incidência de tuberculose é maior, entre 20 e 50 anos. Quer dizer que essa vacina que é aplicada na infância, nos primeiros anos, só dá cobertura para os primeiros 5 anos de vida? E das formas graves, que é a meningite tuberculosa, e a tuberculose miliar, que é a forma mais grave da tuberculose. E tem a vacina para adultos também? Não, a vacina para adultos não tem, mas está se desenvolvendo isso.
Então, tem lutando desesperadamente para que dê uma cobertura, amplie a cobertura vacinal. Não por 5 anos, mas até os 40, 50 anos, onde a incidência cresce muito. Doutor Guilherme, às vezes a gente fala de coisas do século passado, parece que é uma coisa muito distante, né? Mas década de 40, década de 50 do século passado, Salvador tinha uma incidência absurda de tuberculose por conta mesmo das condições sanitárias. Uma cidade já muito antiga, né, construída sem redes de saneamento básico, ruas estreitas, etc. E por isso nasceu o Plano Mariléo Ferreira, né, que era um urbanista, mas também tinha formação na área de saúde, repensou a cidade também para combater a tuberculose. Mas o plano, infelizmente, não foi bem executado, né? As condições urbanas de Salvador hoje, principalmente nas áreas mais pobres da cidade, essa condição urbana ajuda a bactéria, ajuda a propagação da doença? Sem sombra de dúvida, os bairros mais populosos, os bairros mais pobres, onde se concentra mais as pessoas mais humildes, você vê que não tem ventilação, não tem aeração, o sol não entra. Ora, onde o sol não entra, vai crescer vírus, vai crescer bactérias. Então, o nível de população aumentada na casa, nos bairros, e a falta de acesso, às vezes, até a comida, uma alimentação adequada, e algumas dependências químicas, como o tabagismo, por exemplo, aumenta muito a incidência de tuberculose, o alcoolismo, e outras doenças crônicas, como o diabetes descompensado. Então, várias doenças, isso abre espaço, abre chance para que a doença ocorra. A forma como a gente ocupa o espaço exatamente, urbano. Um pouco muito desordenado. Eles cresceram em bairros mais populosos e a gente sabe que a incidência de tuberculose aumenta e aumenta muito nesses bairros. Especulação imobiliária faz mal à saúde também, né? A saúde coletiva também, né? Com certeza, com certeza. Isso a gente tem visto que nos bairros mais populosos já tem trabalho, já participamos de algum trabalho desse com alunos e realmente no bairro que eu trabalhava, um bairro altamente populoso, tinha 70 mil pessoas no bairro, então a incidência de tuberculose era muito alta na época. De ação emergencial para conter essa expansão que, como o senhor disse, era previsível no pós-pandemia, e tem várias consequências da pandemia que e também eram previstas e estão acontecendo agora, mas de que maneira se consegue conter o avanço da doença? Olha, é melhorar cada vez mais os postos de saúde. Os postos de saúde têm que estar sempre disponíveis para essa população. O acesso à saúde é um primeiro passo, porque o diagnóstico é muito fácil, através do escárnio, uma radiografia do tórax. E quando você trata precocemente, você evita que uma pessoa contamine 15. Então, uma pessoa, durante o ano, contamina 15 pessoas. Isso termina custando mais caro para o SUS também. É muito mais caro. Então, o diagnóstico e tratamento precoce é uma forma e esclarecimento da população sobre a doença, como esse programa está fazendo agora, ajuda muito. Nesse caso desse momento que a gente está vivendo, tem muitas síndromes respiratórias, ainda tem a Covid muito presente, a influenza. Essas doenças dificultam também alguém buscar uma unidade de saúde e o próprio diagnóstico precoce, separando o que é tuberculose na sua fase inicial dessas outras doenças? Sim, atrapalha muito. Na época da Covid, as pessoas iam com tosse e lá fazia teste de Covid. Dando negativo, ele ia para casa, tranquilo. Mas, na verdade, aquilo não era Covid, já era tuberculose. Às vezes, o indivíduo acha que está com a gripe mal curada. Tosse 2, 3 semanas, na verdade ele não está com gripe mal curada, ele está com a tuberculose. A tuberculose tem forma de apresentação muito diversificada, muito heterogênea. E isso que dificulta, às vezes, o diagnóstico e faz com que a pessoa demore tanto. Em média, são 3 meses entre o início de sintoma e o tratamento. Mas pode durar até 8 meses. Então, a pessoa tem tempo suficiente para contaminar familiares e amigos e pessoas próximas. Doutor Guilherme, a tuberculose é transmitida por uma bactéria, não é verdade? Verdade. De pessoa para pessoa. E uma pergunta de leigo aqui. Além dessa transmissão de pessoa para pessoa, é uma bactéria que tá solta na natureza? Ela está solta na natureza. Não é todo mundo que pode ter tuberculose. Tem pessoas que têm uma predisposição maior, porque tem uma imunidade diminuída, como eu falei, daquelas populações de risco. Sim. O indígena, o morador de rua, os pacientes viciados em drogas, as pessoas que trabalham na saúde, de modo geral, estão mais expostos. Está muito mais exposto a desenvolver a tuberculose. Então, são uma população que a gente chama de população de alto risco. Mas, por exemplo, andar no ônibus, pode pegar essa bactéria dentro de um ônibus, por exemplo? Pode, não é uma coisa comum, precisa
uma estimulação mais prolongada, uma contaminação mais prolongada. Mas não quer dizer que a pessoa no ônibus não possa ser contaminada. A pessoa tosse em cima de você, você está vulnerável imunologicamente, você pode ser adquirido. Às vezes você tem uma doença crônica, como diabetes compensado, e termina se contaminando. Uma pessoa rígida, saudável, já é mais difícil pegar tuberculose. Mas uma pessoa com o sistema imunológico quebrado, aí é mais fácil. Em comunidades que não têm um saneamento básico adequado e tem contato com aquela água suja, aquele esgoto, ali naquela água também pode estar a bactéria? Não. A contaminação habitualmente não é por objeto, não é por água, não é por você beber o copo de alguém que tem tuberculose. Não é essa a forma de contaminação. A contaminação é via respiratória. São gotículas, que a gente chama gotícula de Pflegel. Ela é essas gotículas que tem na tosse, tem na fala, tem no cantar, tem no espirro. Por isso que a gente tem que ter etiqueta na hora de tossir. Tossir sempre no antebraço. Não tossir para cima para não deixar. Nem botando a mão, né? Nem botando a mão. Porque depois eu tosso aqui e vou apertar a mão do meu amigo. Pega, contamina, ele bota na boca aí, pode contaminar. Agora, a gente sempre associa a tuberculose aos pulmões, não é? A incidência da doença. Mas agora, isso no início aqui da nossa conversa, pode afetar também órgãos como rins, ossos e cérebro? Exatamente. É a meningite tuberculose, a tuberculose óssea, a tuberculose renal, tuberculose do intestino, qualquer órgão. Até o intestino também. O intestino, tuberculose intestinal. Qualquer órgão potencialmente pode ser envolvido pela tuberculose. A gente normalmente se concentra no pulmão. Mas saber que existe a tuberculose extrapulmonar, que pega a pleura, pega osso, pega qualquer parte do corpo, a rim, pega qualquer parte do corpo, pode ser susceptível, principalmente nas pessoas que são imunossupressas, quer dizer, que têm a imunidade quebrada, seja por doenças crônicas ou por uso de medicações que baixam a sua imunidade. Além do uso de medicamentos, tem outras medidas que podem ser adotadas também para prevenir a transmissão da tuberculose, especialmente nessas comunidades mais vulneráveis? Eu acho que o esclarecimento seria a primeira coisa. Agora, como ele falou, saneamento básico é fundamental. Então, você tem uma casa insalubre, que não entra o sol, que não tem janela, não é arejada, não é ventilada, isso aumenta muito. Então, se acabar ou diminuísse um pouco o índice de pobreza do país ou dos países, eu acho que isso já era uma forma de você controlar a tuberculose no mundo, melhorando o índice de pobreza. Se não melhorar, nunca vai acabar a tuberculose. Porque a tuberculose se concentra nesses lugares onde as pessoas são mais vulneráveis socialmente. Os sinais que apontam que, tá perigoso aí, você tem que procurar um médico, é a tosse? Não é só a tosse. Tosse eu diria que é o mais importante. Tossiu mais de 2 semanas, procure um posto médico para saber se não é tuberculose, é alguma coisa que merece ser investigada e tratada. Mas a pessoa pode ter tosse, pode ter emagrecimento, pode ter fraqueza, tem febre, indisposição, sudorese noturna, começa a suar, tem febre. Então, existe uma somação de fatores que a pessoa vai desde o assintomático, não sente nada, mas tem a tuberculose, até o indivíduo ter tosse com catarro de sangue, dor torácica, emagrecimento, sudorese, falta de apetite. Existe uma série de sintomas que sinalizam a possibilidade de uma tuberculose pulmonar. Tem alguma relação de tuberculose com câncer de pulmão? Não é que tem uma relação direta, mas o câncer do pulmão, porque as pessoas estão imunossupressas pelas medicações que usam, pelo tratamento, eles estão mais vulneráveis. Não é só o câncer do pulmão. Qualquer doença que a imunidade é quebrada, eles ficam mais susceptíveis a desenvolver a tuberculose pulmonar. Qualquer doença. Qual é esse estrago que essa bactéria provoca, por exemplo, nos pulmões ou até em outros órgãos, como a gente citou aqui? Olha, ele costuma inflamar, ele costuma fazer verdadeiras, eu diria assim, cavernas. É uma inflamação que necrosa e fica como queijo suíço em alguns casos. Fica brocas no pulmão mesmo, que a gente chama de caverna. Existe uma infiltração, quase sempre pega os lobos superiores do pulmão, que é mais arejado, é mais ventilado e menos vascularizado, o organismo não se protege, mas ele é contaminado por via respiratória. Então, a parte superior do pulmão é o mais atingido. Claro que pode pegar outras partes, não é só o pulmão, mas não é só a ápice do pulmão, a parte superior, qualquer parte. Mas a parte superior é mais envolvida. Os imunossupressos, esse pode pegar tuberculose em qualquer lugar, o que dificulta o tratamento. Você vê uma pneumonia, o que é uma pneumonia? Mas na verdade não é uma pneumonia, é uma pneumonia tuberculosa, não é uma pneumonia comum. Por isso que nem todo mundo merece ser tratado empiricamente. Em alguns casos,
você tem que fazer exame de escarro, radiografia, e para poder a gente se situar melhor e fazer um diagnóstico mais preciso, para não errar o diagnóstico e permitir que a pessoa dissemine a doença. Uma vez superada a doença, ela pode deixar sequelas? Pode, infelizmente pode. E quanto mais tarde você procura atendimento médico, mais chance de ficar sequela. Quais seriam? Fibrose pulmonar é uma delas. A pessoa tem fibrose pulmonar e uma outra condição que a gente Fibrose, chama de... o que é exatamente? Olha, a fibrose são cicatrizes. E isso leva ao que chama-se de bronquiectasia, porque essa fibrose traciona o pulmão, leva a alterações de tração e favorece, às vezes, que as pessoas tenham sangramento, mesmo curado, eles têm sangramento. E o médico fica na dúvida. Será que recidivou a tuberculose? É uma sequela? Ou é um câncer que cresceu em cima da cicatriz da tuberculose? Então a gente fica em dúvida. Ou é algum fungo que está crescendo dentro de uma caverna da tuberculose. E para isso a gente precisa de tomografia, de exame mais sofisticado para fazer esse diagnóstico diferencial. Normalmente é um exame de raio-x do tórax e o exame do escarro? Na grande maioria das vezes, basta isso. Estudo de imagem, radiografia, eventualmente tomografia e o exame de escarro com cultura e teste de sensibilidade, que eventualmente o indivíduo pode ter a infelicidade de ser contaminado com uma bactéria já multiresistente, que essa é grave, essa é difícil de ser tratada. Não é a tuberculose comum, que normalmente a gente tem uma chance de tratamento, de sucesso de tratamento de 98%. Já a tuberculose multiresistente não é assim. Tem efeitos colaterais, tem uma incidência de mortalidade maior, é mais complicado. Por isso que a gente diz, trate a tuberculose por 6 meses, não trate antes, porque você acha que está curado e realmente parece estar curado, mas você pode recidivar de uma forma multiresistente. Na época da pandemia da Covid, fala-se até hoje da mutação do vírus, não é? Que acaba se tornando mais resistente a determinados medicamentos. No caso da tuberculose, que é uma bactéria, isso acontece, o senhor até citou, é uma doença milenar. Ao longo desse período todo, é uma bactéria que também se modificou, vem se modificando, tem se mostrado mais resistente? Não, ela tem se mantido até estável. Agora, é o abuso de drogas e a gente usar medicações durante curto período é que favorece as mutações. Então, você usa o remédio durante 3, 4 meses, qualquer antibiótico, qualquer bactéria, adquire resistência, porque você não fez o tratamento completo, fez parcial. E se faz o tratamento parcial, ela adquire resistência àqueles remédios. Então, quando você faz, é obrigatório fazer exame de escarro, eu digo estudo do escarro, é o exame direto, seja o teste molecular, que é o mais novo agora, com cultura, para ver a sensibilidade, porque às vezes o indivíduo já é resistente a vários antibióticos, porque o uso indevido e o uso em outras situações, usar os antibióticos são clássicos para a tuberculose, se usa para outras coisas, e isso termina o indivíduo desenvolvendo tuberculose. Mas a causa mais comum é abandono de tratamento. Isso é que preocupa a gente. Então, pelo que o senhor está dizendo, o papel dos profissionais de saúde da rede de atenção básica, né, das unidades de saúde da família, dos postos, tem a porta chamada porta de entrada do SUS, é fundamental. Né? Ali pode se definir também. Ah, sim, com certeza. Os postos de saúde são absolutamente fundamentais. Eles têm que ser instruídos, orientados, e eles já são, para fazer o diagnóstico precoce e o tratamento, esclarecendo sempre que deve ser durante 6 meses. Não importa se você sinta bem, se você está ótimo, e todos os seus familiares, quem mora na casa e parentes próximos, devem fazer o teste para ver se eles foram contaminados ou se eles já têm a doença instalada nos seus familiares, nos parentes, das pessoas que moram na casa. Aqueles que foram contaminados, e 1/3 da população está contaminada, não quer dizer que tem doença. Apenas tem o bacilo. Pode ou não desenvolver a doença. Mas merece uma acompanhamento. Mas está carregando ali o bacilo. Mas está o bacilo. E pode passar adiante. Pode passar adiante, e a gente tem que estar investigando e acompanhando essas pessoas, porque uma parte dela pode desenvolver a tuberculose. É o tal bacilo de Koch. Bacilo de Koch. De Calminho Koch. Foi 1822 que foi quem eles descobriu, né? É o nome do cientista que descobriu, não é isso? Foram 2. Pois é, dia 24 agora, dia mundial de combate à tuberculose. A gente conversando aqui com o doutor Guilhardo Fontes Ribeiro, que é médico pneumologista. Recado imprescindível para quem está nos ouvindo, doutor, para contribuir para essa prevenção, para esse cuidado, para, enfim, não vivenciar esse tipo de problema. Olha, o que eu diria que é mais importante, tossiu mais de 2 semanas, pelo amor de Deus, procure um posto. Mais de 2 semanas. Tossiu mais de 2 semanas, né? procure um médico. Se você está tossindo, se você está emagrecendo de causas não observável, não justificável, está perdendo peso, perdeu o apetite, todo mundo está dizendo que você está mais magro,
procure um posto de saúde. Se não é tuberculose, é alguma coisa, não é à toa que está acontecendo isso. Claro. Então, você tem que procurar um médico, ser examinado, pedir os exames necessários e fazer com que evite que a doença evolua. Uma pergunta saideira, doutor Guilherme, que a gente tem sempre noticiado aqui a queda da cobertura vacinal de várias vacinas, várias doenças, né? Inclusive o sarampo está se discutindo, está vendo a volta do sarampo, doenças que já estavam erradicadas, inclusive. E o senhor falou do limite da BCG, que protege na primeira infância, né? A cobertura vacinal da BCG também está caindo? Não, a cobertura vacinal ainda está bem ativa. Até os 4, 5 anos de idade, ela dá uma excelente cobertura. E você pode... Não, eu falo assim, as pessoas estão vacinando ou estão deixando de vacinar as crianças? Não, diminuiu um pouco mais. Diminuiu também, né? Embora a vacina é feita no berçário. A pessoa nasceu, toma vacina. Mas alguns não querem tomar no hospital, que tiveram, ou às vezes tiveram filho em casa, e não tomam BCG. É obrigatório tomar o BCG. Pelo menos até os 4, 5 anos de idade, pode-se tomar BCG. É uma única dose. Recém-nascido, uma dose única. Pode, posteriormente, reforço, mas normalmente uma dose única. E dão no berçário, só que a pessoa, às vezes, tem filho em casa, não toma BCG e fica vulnerável às formas graves que a gente vê até hoje. Meningite tuberculose miliar, que é uma forma mais grave disseminada do pulmão. Doutor Guilherme do Fontes Ribeiro, sempre um prazer conversar com o senhor. Uma aula sempre nos dando aqui. Muito bom, muito obrigado. O senhor que também é diretor da Associação Baiana de Medicina, está aí dando o alerta necessário. Afinal de contas, mais um dia para chamar a atenção das pessoas. Esse é o Dia Mundial de Combate à Tuberculose, dia 24 de março agora, próximo domingo, o que motiva essa conversa toda aqui conosco. Muito obrigado. Um prazer, um abraço e até uma próxima. Prazer foi todo nosso e sempre falar sobre saúde pública é realmente algo extremamente interessante porque ajuda toda a população. Isso me faz bem a todos nós. Muito certo, é isso mesmo. Um abraço, até uma próxima. 7:55 agora.